Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, obrigações da aliança. Olha só que interessante, Deus fez aliança com o ser humano, mas existem algumas obrigaçõezinhas que precisamos cumprir, não para que a gente, logo deixando bem claro que as obras não salvam ninguém, mas a gente vai analisar com carinho essa questão da quinta-feira, obrigações da aliança. Olha, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, Deus ele faz uma aliança com Abraão, e existe algumas obrigaçõezinhas por meio que essa aliança precisa ser estabelecida. Abraão, ele precisaria anunciar para a sua descendência sobre essa obrigação de seguir a lei do Senhor, de estar seguindo os princípios da palavra de Deus. Abraão precisaria fazer isso também. E o interessante é a gente analisar, como vimos até agora, a aliança é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. Olha só, em sua graça, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. Entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculada à disposição de Abraão de andar em justiça. É interessante a gente notar justamente essa questão aqui. E obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Então olha só que interessante, Deus ele quer usar a mim e a você, ele que fez essa aliança para conosco, de que não ia destruir mais o ser humano, mas a gente precisamos estar na obrigação de observar os princípios da palavra de Deus, seguir fielmente, anunciar essas verdades para o povo. Olha só, junto com isso tem uma perguntazinha da lição, que pede para a gente observar Gênesis capítulo 18, verso 19, que é o texto que a gente está analisando, especialmente a última frase. O que isso revela sobre a obediência de Abraão? Embora a obediência não seja o meio de salvação, que importância é dada a ela nesse verso? De acordo com esse texto, a aliança poderia ser cumprida sem ela? Explique sua resposta. Bem, a gente está analisando com carinho essa questão. A aliança de Deus, ela tem cumprimento sim. Se não acontecer com essa pessoa, Deus vai escolher outro. Mas é interessante a gente notar que com Abraão, Abraão ele aceita as exigências ali estabelecidas por Deus, os princípios, os ensinamentos. E olha só, as bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantidas, a menos que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Embora as condições não tivessem sido necessárias para o estabelecimento da aliança, elas deveriam ser a resposta de amor, fé e obediência. Devemos ser manifestação de um relacionamento entre a humanidade e Deus. A obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir suas promessas da aliança ao povo. Olha só que interessante a gente analisar isso. Muitas pessoas acham que é dessa forma. Não, somos salvos pela graça, então vamos ficar sentados sem fazer nada porque Deus já salvou a gente. Pelo contrário, em resposta a essa graça dada a cada um de nós vivemos os princípios daquele que nos estabeleceu a graça. Olha só, Deus quer levar a gente para o céu, mas existem algumas coisas que são observadas lá no céu que Deus está ensinando para a gente hoje. E para que a gente possa chegar lá no céu, a gente precisa aprender a viver o que é ensinado lá, para que possamos ir para lá. Você não vai para um canto que você não gosta, então você precisa estabelecer princípios, analisar com carinho o que a palavra de Deus diz e seguir corretamente aquilo que Deus ensinou. A aliança já foi dada, a graça foi dada, a salvação foi dada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi de graça? Foi, mas na verdade não foi de graça, porque foi o preço do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus. Mas em resposta a essa salvação que Deus nos dá, que a gente não merecemos, em resposta a gente observamos a palavra do Senhor, os princípios estabelecidos nela. Então que nessa manhã você possa ter entendido que Deus chamou você para fazer uma aliança e você precisa seguir fielmente os princípios da palavra dele, em nome de Jesus. Vamos orar?
Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor. Nos ajuda a permanecer firme e forte nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.